Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia da Semana do Autoconhecimento aqui da Querida Ansiedade. No primeiro dia, eu falei sozinha, né? Apresentei um pouco a semana, falei um pouco sobre a ansiedade e como esse conteúdo que a gente está produzindo aqui ao vivo e a cores, né? Como as coisas que a gente está falando aqui pode contribuir para a nossa saúde mental, pode contribuir para que a gente aprenda novas formas de nos relacionarmos com a gente, né, com o outro e com o mundo. E ontem a gente recebeu o Fábio Manzoli para falar sobre a masculinidade tóxica. Foi um bate-papo bem interessante. E hoje nós vamos receber o Rafael Gomes, que ele é médico psiquiatra. E eu achei interessante convidá-lo, né, porque muitas pessoas me perguntam sobre medicação, o que eu faço e tudo mais, e eu sempre recomendo, procure um psiquiatra, até porque eu não tenho competência suficiente para falar sobre o assunto. Então, eu achei muito bacana. Eu conheço o trabalho do Rafael aqui nas redes sociais, já acho que tem quase um ano que eu acompanho o trabalho dele. Acho um trabalho muito bacana e falei, ótimo, então vamos convidá-lo. E ele aceitou prontamente e eu fiquei muito feliz, né? Amanhã a gente vai receber a psicóloga Luísa Colman para falar sobre ansiedade e relacionamento. E na quinta-feira, às 8 da manhã, nós vamos receber a Karen Vogel, que é psicóloga. Ela é autora de 3 livros, um chama Fada Boazinha, o outro Quando Aprendi a Me Amar e o terceiro eu não lembro agora. E a gente vai falar sobre autocompaixão e ansiedade. Então eu acho que vai ficar bem bacana, tá? A Cíntia, você está perguntando se as lives vão ficar salvas para quem não pode acompanhar. Elas ficam aqui 24 horas, né? Vocês podem assistir no período de 24 horas, que é o que o Instagram libera. Mas eu tô salvando as lives para depois colocar tudo no e-mail e enviar para quem se inscreveu. E como é que faz para se inscrever? É fácil, a hora que terminar aqui, não vai agora não. Você vai lá no perfil da Querida Ansiedade, aí tem os links, e aí você envia os links para... Aliás, você abre o link e faz sua inscrição. É gratuito, não paga nada, é só para eu saber que eu quero receber por e-mail. Quem não quer receber por e-mail, é só chegar aí e assistir ao vivo, ou então nessas 24 horas que ficam disponíveis, tudo bem? Eu estou esperando o Rafael entrar. Só lembrando que na semana que vem a gente vai iniciar vai abrir as inscrições para a última turma da Jornada de Educação Emocional da Querida Ansiedade. Vai ser a última desse ano, né? Quem não fizer agora, só em 2020, então vai ter que segurar a ansiedade até lá, tá bom? A jornada, a gente está na 7ª turma e eu acho que vai ser bem legal. Deixa eu ver se o Rafael mandou o pedido aqui. Eu me perco nessas coisinhas aqui. Mas como é que está, gente? Vocês estão acompanhando bonitinho? Estão conseguindo assistir todas? Eu acho que a gente vai ser... Obrigada, Sandra. Sou ansiosa, entrou. Oi, sou ansiosa, também sou. Aqui que é o Rafael. Fazer uma... Vamos esperar ele entrar. Oi, Kênia. Oi, Daiane. Tudo bem? Tudo lindo? Pois é. Karina TM. Karina estava aqui ontem com a gente também, né? Eu estou esperando ele entrar. Aí, tá abrindo. Oi, Rafael. Tudo bom, Tudo Camila? bem? Boa noite. Boa noite, prazer. Tudo Conhecendo assim bom? ao vivo e a cores, né? Só falta ser... Pois é, nos falamos só por mensagem antes, né? Isso. Eu que Seja agradeço o muito bem-vindo. convite. Eu estava escutando você falar que conhece meu trabalho há mais ou menos um ano, né? Você não sabe, mas eu te acompanho antes de você me acompanhar. Eu te conheço teu trabalho já tem uns 2 anos e meio, pelo teu aplicativo, pelo Querido Ansiedade. Eu confesso que eu fiquei muito inspirado, eu também tentei criar um aplicativo meu com foco em ansiedade, acabou dando muito trabalho, abandonei essa ideia e me envolvi em outros projetos. Mas eu sou fã do teu trabalho, viu? Eu gosto muito do aplicativo, recomendo para pacientes também. E eu Pois acho que eu recomendo também. O seu, na última turma da jornada, eu mandei, falei, gente, conheça esse cara, olha o trabalho dele, porque eu acho que você fala de uma forma muito didática e é muito bom, assim, é fácil entender, né? Eu acho que, obrigado pelo elogio. Nós dois acho que compartilhamos de uma missão, né, que é falar de ansiedade, né? E eu, em especial, queria só contar uma breve história que aconteceu comigo, pessoal, do porquê que eu resolvi, assim, falar tão de ansiedade. Até alguém uma vez no Instagram falou, pô, mas você só fala de pânico, só fala de ansiedade, né?
apesar de como psiquiatra eu atender esquizofrenia, transtorno bipolar, qualquer doença psíquica, né? Mas eu Uhum. me propus a falar mais desse nicho de ansiedade, né? E uma coisa que aconteceu comigo foi em maio de 2016. Eu estava no segundo ano da residência em psiquiatria. Eu sou médico de formação. Na verdade, eu sou físico, eu Uhum. fiz física antes, depois fiz medicina. Eu estava na residência de psiquiatria. Eu dava plantão de clínica médica de emergência em Americana, uma cidade aqui perto. Eu lembro, era um domingo, eu estava dando plantão, estava super tranquilo o plantão. De repente, chegou um garoto, em seus 17, 16, 17 anos, com uma super falta de ar, ofegante. A enfermagem já levou para a sala de emergência rapidinho. Aí eu fui lá, vi o que estava acontecendo, fui acudir. Aí o pai foi chegando junto, ele não estava conseguindo respirar. Falou, tá tendo uma parada cardiorrespiratória, uma asma grave, né? Aí eu fiquei assim, Uhum. super acelerado, estava um plantão tranquilo. Aí eu fui lá, fui auscultar o pulmão, o coração, vi os sinais vitais, mas já falei para a equipe, olha, prepara o material para entubar porque ele vai parar, tá sufocando, sei lá o que está acontecendo. Vamos proteger a via aérea, isso que a Uhum. gente faz numa emergência nesses casos, né? Depois o que está acontecendo. Aí eu fui examinar, o pulmão estava normal, os sinais vitais estavam normais, eu fui conversando com ele, ele foi acalmando, ele foi respirando melhor, eu fui orientando ele como respirar e ele melhorou. Coisa assim de uns 5 minutos. Uhum. Eu estava mais ansioso que 16 ele. anos. No final, 16, 17 anos. Depois, assim, fui tirar a história, conversar com ele, com o pai, fui ver, era uma crise de pânico. Era uma crise de pânico, Uhum. uma falta de ar tremenda, uma angústia tremenda, e assim, eu já estava no segundo da residência, já tinha atendido muitos pacientes com pânico, pacientes graves psicóticos, bipolares, né, que são os problemas assim, mais graves, entre aspas, né, na psiquiatria, que precisa de Uhum. internar, remédio mais potente, mas eu fiquei muito sensibilizado, né, com o sofrimento daquele garoto, né, e do pai, e da gravidade dos sintomas físicos, né? Muita gente fala, ah, Uhum. ansiedade é coisa da cabeça, são só sintomas cognitivos, né, assim, dos pensamentos, mas eram sintomas físicos tão intensos, que eu fiquei impressionado, né? E a partir daí, eu acho que eu comecei a ligar mais o radar para algumas coisas, né, como profissional da saúde, e acabei me Uhum. compadecendo e comprando mais essa missão de divulgar a informação em saúde mental, especificamente para quadros de ansiedade e pânico, porque informação, psicoeducação, né, o nome técnico que a gente faz Uhum. muita diferença na vida dos pacientes, né? Não Uhum. substitui de forma alguma o acompanhamento psicoterápico, psicológico, mas faz muita diferença, né? Então, esse é o motivo pelo qual, né, eu tenho essa missão pessoal, né, de divulgar informação em saúde mental, especificamente em relação a quadros de ansiedade, né, que são Uhum. vários tipos de problemas de ansiedade, mas por isso que eu me presto a falar disso. É fundamental no tratamento da ansiedade explicar mesmo o funcionamento, como é, até para não ficar naquela fantasia que geralmente o ansioso tem, né? De que tem alguma coisa errada, vai dar tudo errado, e daqui a pouco eu vou morrer, e aí vai gerando assim, mais preocupação em cima de uma pessoa que já é preocupada. Então, eu acredito que esclarecer e trazer informações mesmo é um caminho bem interessante, né? Para lidar com a ansiedade. Mesmo não conhecendo as pessoas, né? Eu tenho certeza que você também escuta, quanto eu estou aprendendo, quanto isso tem me ajudado a lidar com minhas crises, a lidar com a minha própria ansiedade. E eu acho bem bacana. Agora, 16 anos, né? Geral, é muito novinho para ter uma crise tão forte assim, né? Você Eu falou uma fico coisa assim, pensando. que é muito interessante ter o trabalho de psicoeducação, quer dizer, de educar o paciente sobre o próprio problema, né? Eu iria além, eu diria que sim, é essencial. Um paciente que não tem um trabalho de psicoeducação, quer dizer, entender o que é a doença, quais são as opções de tratamento, com ou sem remédio, para que serve uma psicoterapia, né? A chance é muito baixa de ele ter uma melhora assim, duradoura, uma melhora significativa, né? Essa história de Uhum. ser paciente, né, no sentido ruim da palavra, de ser passivo, né, de toma um remédio, deixa o remédio fazer efeito, as coisas vêm, né, e não tem uma Uhum. postura Ó, o proativa em cachorro relação ao latindo. tratamento, a chance de ser um tratamento bem feito é muito baixa, na verdade, né? É, você falou um ponto que eu acho interessante, assim, a respeito da informação e que me lembrou muito como as pessoas muitas vezes são resistentes a procurar o tratamento psicológico
ou com o psiquiatra, em função dessas crenças de que eu sou forte, ou então eu sou assim mesmo, né, minha personalidade, ou então até mesmo relacionado ao estigma social de isso é coisa de doido, ou então isso é falta de roupa para lavar, enfim, e isso acaba aumentando o sofrimento da pessoa, ela permanece mais tempo sofrendo, e a ansiedade é um transtorno altamente tratável, né? Então, Exatamente. Não só para ansiedade, como outros problemas, né, na saúde mental, outros adoecimentos psíquicos, mas eu acho que na ansiedade isso acontece mais assim, por dois fatores. O primeiro é que, como qualquer adoecimento psíquico, não tem um exame que a gente faça e bata o martelo e fala, olha, faz uma tomografia, olha a depressão aqui na tomografia. Ou faz exame de sangue, olha aqui o seu quadro de pânico, apareceu aqui no exame de sangue. Não tem. Os exames são importantes, mas para descartar outros problemas de saúde que possam imitar um quadro de pânico, um quadro de ansiedade. E um outro motivo pelo qual, mais específico da ansiedade, que acho que tem muito preconceito ainda, é que o termo ansiedade, acho que depressão também, é um termo assim, leigo, que quer dizer um bocado de coisa. Né? Então tem vários significados. Então, a ansiedade, ela pode ser desde uma coisa normal e saudável, né? No seu aplicativo fala bastante isso, né? Ansiedade é uma coisa que todo mundo tem e é saudável até certo ponto. Então, se a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ela fica ansiosa, ela se prepara, ela pensa que ela vai falar, ela se arruma, ela faz a barba. Uma pessoa vai fazer uma apresentação, a gente vai conversar aqui sobre ansiedade. Eu parei antes e pensei, nossa, o que será que a gente vai conversar? Então gerou uma certa ansiedade, né? Talvez você também, que a gente pensou, o que a gente vai falar na hora lá da conversa? Mas quando a ansiedade, então é uma coisa saudável e normal que existe na gente desde que o mundo é mundo, né? E nos tempos dos homens das cavernas, se o homem não tivesse, o ser humano não tivesse ansiedade, a gente não estava aqui para contar a história, né? Mas antes, ele tinha momentos pontuais de ansiedade, quando aparecia o tigre de dente de sabre, algum animal predador, que ele tinha que se despertar. Mas que, na maior parte do tempo, ele não ficava ansioso, né? Ele não tinha o WhatsApp apitando a todo momento, o Instagram, o trânsito, o chefe pegando no pé. O chefe mandando e-mail 11 horas da noite. Exato. Ele tinha picos de ansiedade ao longo do dia, que eram muito funcionais e saudáveis, né? Então a gente tem essa ansiedade que é normal e que é saudável, e acho que esse é um erro que, sei lá, 90% dos pacientes não entendem, que algum nível de ansiedade a pessoa vai ter ao longo da vida, né? E tem ansiedade, que a ansiedade pode ser uma ansiedade doença, né? Que costuma acontecer quando acontecem três fatores, né? Ou quando é uma ansiedade que está muito intensa e traz sofrimento para a pessoa e atrapalha a vida dela, não conseguir dormir, não conseguir se relacionar, começar a ter sintoma físico, né? Uma ansiedade que é desproporcional ao evento que ela está passando, então ela sei lá, ela vai dar uma palestra, ela fica congelada, ela simplesmente vai lá e trava, ela não consegue. É normal ela ficar um pouco ansiosa para fazer uma palestra, mas o ponto dela travar, de ela se prejudicar socialmente, laboralmente, também é um sinal de alerta. Ou quando é uma ansiedade que dura muito tempo, então ela foi assaltada, ficou ansiosa assim, um ano depois, todo dia, com sintoma físico muito importante, então se durar muito tempo, for muito intenso ou for desproporcional, liga uma luzinha de alerta lá que vale a pena procurar um profissional de saúde mental. Aí eu achei interessante você falar que a gente nunca está livre da ansiedade. Sempre vai existir, né, um nível de ansiedade, porque existem muitas pessoas que buscam desesperadamente, nunca mais, o sofrimento é tão intenso que eu nunca mais quero sentir ansiedade. E mesmo que eu esteja apresentando sinais de melhoras, graduais e bonitinho, aí quando eu sinto um pouquinho, meu coração dispara um pouquinho, ou eu sinto qualquer sintoma da ansiedade, logo vem um medo muito grande, tá vindo tudo à tona de novo, ou eu sou fraca, eu nunca vou conseguir, e acaba, ela mesmo se desestimula, né? Não, até mesmo acho que um desespero aí de se livrar logo desse negócio que faz tanto sofrer a pessoa. Porque um ataque, a gente está falando de ansiedade, né? Mas assim, a ansiedade é um guarda-chuva que tem várias doenças de ansiedade. Então, tem a síndrome do pânico, tem a fobia social, tem o transtorno de separação, tem as fobias específicas, tem vários tipos de problema, né?
Da crise, que acho que você está falando mais, a gente está falando de uma crise de pânico, né? Que é uma crise de ansiedade que tem muito sintoma físico junto. Então, fica suando a mão, dói o peito, dá falta de ar. E é uma das coisas assim, mais desconfortáveis que alguém pode sentir na face da Terra, né? Muitas vezes é mais incômodo que o infarto, propriamente. Eu já trabalhei bastante pronto-socorro como clínico. Coisa mais comum, chega aquela senhorinha diabética, olha, eu tô com gases, estou com leve desconforto aqui, né, no peito. Não tá com dor, não tá urrando de dor, não, ela tá tranquila, tá infartando. E Uhum. um ataque de pânico, nunca ele é mais ou menos, eu tô com um leve desconforto. Não, dói pra valer, né? Mas é uma dor diferente, dói a musculatura do peitoral, musculatura intercostal, não é uma dor no coração, né? É uma dor diferente. Uhum. Mas, desculpa, você estava falando a questão das pessoas que têm a perspectiva de nunca mais terem uma pontinha de ansiedade, uma vez que quando tiveram, foi muito angustiante, né? Isso é uma coisa Uhum. que a maioria também não faz quando vai fazer o acompanhamento, de ajustar as expectativas, né? O que eu posso sentir, o que eu não devo sentir. Então, não é esperado que fique tendo crises de pânico recorrentes, muito intensas. Mas algum grau de Uhum. ansiedade vai ter. É importante o paciente saber disso, porque quando ele tiver algum desconforto, não ficar desproporcional, né? Porque senão tem uma quebra das expectativas. Muitas pessoas acham que vão virar verdadeiros robôs, né? Que vão tomar um remédio ou Uhum. fazer uma terapia, e olha, eu vou ficar zen budista, eu não vou me estressar com nada, eu não vou. Enfim, eu não Uhum. vou ter zero de desconforto, né? Rafael, eu pedi para as pessoas aqui mais cedo, né? Falei, gente, quem quiser perguntar alguma coisa para o Rafael, pergunte. E aí, eu tenho algumas perguntas e aqui já Uhum. tá surgindo mais algumas. A gente Vamos pode começar lá. para as perguntas? Vamos? Vamos. É que o Tá. foco é até falar de remédio, né? Ansiedade, vários tratamentos, remédio, vamos falar de Exatamente. remédio. É Não, vamos possível lá. viver sem ansiedade, como é que é? Com ansiedade sem remédio. E uma coisa que eu vejo não, eu não sei, não. Não vou nem falar, mas tudo bem. Então, no final, a gente chega à conclusão se é possível ou não viver com ansiedade sem remédios, tudo bem? Tudo bem. Fazer igual o Celso Portiolli aqui, fazer suspense até o final. Então, me perguntaram se é normal uma pessoa tomar antidepressivo por anos, anos e anos e não sentir melhora. Não, não é normal, né? Primeiro assim, o antidepressivo, as medicações de maneira geral, elas são uma parte do tratamento de um quadro de ansiedade. Existem várias ferramentas. Tem várias. Uma delas pode ser as medicações. Dentre as Uhum, medicações, tem várias opções. Então, uma das mais usadas são as medicações antidepressivas, como a sertralina, fluoxetina, fluoxamina, citalopram, estalopram, paroxetina, tem um monte. Mesmo a pessoa não tendo depressão, o antidepressivo vai ajudar. Normalmente esses uhum, remédios começam a fazer efeito em mais ou menos 3, 4 semanas, né? E na primeira semana costuma ter muito efeito colateral que depois passa. E não tem como saber de antemão qual vai ser o melhor remédio, qual vai ajudar mais. É muito assim, tentativa e erro. Claro que o psiquiatra tem alguma experiência com as medicações, sabe quais dão mais fome, quais dão mais sono, né, quais atrapalham mais a vida sexual e vai tentando personalizar. Mas é muito tentativa e erro, essa que é a verdade. E a melhora, ela deve ser uhum, gradativa, mas uma melhora sólida. Mas uma pessoa que está um ano tomando uma medicação e não teve melhora, sim, precisa rever o quadro de maneira geral, primeiro para ver assim, se o diagnóstico está certo, se a dosagem está certa, talvez testar uma outra medicação. A maioria dos pacientes não fica bem com o primeiro antidepressivo, né? É com o segundo, é uhum, com o terceiro, isso faz parte. Mas eu diria assim, para a pessoa que fez essa pergunta, que outras ferramentas, além do remédio, ela está usando, né? Então, como é que está a uhum. alimentação? Está uma alimentação que ajuda na ansiedade também? Aliás, ajuda a tirar a ansiedade. Se está fazendo algum processo de psicoterapia. Se ela tem ferramentas comportamentais para ajudar na ansiedade, de respiração, de meditação, de pensamento. Porque tem tanta coisa além de remédio que dá para fazer, que fica uma pergunta Uhum, assim, um pouco enviesada. Eu estou um ano com remédio, não melhorei. É o problema do remédio? Pode ser do remédio, pode ser uhum, falta de outras ferramentas. Mas não é normal, tá um ano com qualquer tratamento que seja e não melhorar. Porque, como você bem disse no começo da live, é um dos quadros que mais responde, né, quando é bem tratado, os transtornos de ansiedade. uhum. E como você falou também, né?
só a medicação, se a pessoa toma só a medicação, ela fica o paciente passivo mesmo, né? Ele não está se envolvendo, não está promovendo mudanças no seu próprio estilo de vida e que vão trazer benefícios para eles. Às vezes a pessoa se agarra ali na medicação e fala, é isso que vai resolver meu problema. E aí fica aí, como você está falando, né? Como a pessoa deve ser, não sei, né? Mas fica ali um bom tempo da vida dela, tomando um antidepressivo, tomando alguma medicação e não vê efeito porque tá tudo atrapalhado as outras áreas da vida dela. E ela não cuida direitinho. E, pode falar. Não, só uma complementação. Apesar das doenças psíquicas, né, terem um componente biológico, né, então acredita-se que tem um desbalanço neuroquímico, né, na cabeça e as medicações vão atuar nesse ponto, mas as doenças psíquicas, elas são muito complexas, elas têm vários fatores de causa, né? Então, diferente de uma pneumonia tem uma bactéria ali no pulmão, a pessoa toma um antibiótico, mata a bactéria, a pneumonia some, nunca mais a pessoa deve ter pneumonia. Um quadro de pânico, de fobia social, de depressão, tem várias causas. Então, tem um componente biológico, tem um componente psicológico, a pessoa está num relacionamento ruim, está vendo algum trauma, tem um componente social, tem um componente nutricional. Então, dependendo do que está pesando mais, né, algumas ferramentas podem fazer mais sentido. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muitas crises de pânico, mas toma 1 litro de café por dia, já peguei vários pacientes assim. Talvez não caiba tanto uma psicoterapia ou dar um antidepressivo, mas simplesmente reduzir a cafeína. Alguém que tem muitas crises de pânico, que está num relacionamento abusivo, está um relacionamento muito problemático, aquela temática está tirando a paz e espírito da pessoa, então acho que uma psicoterapia pode ser mais interessante. Então, eu digo isso porque é importante a gente nem psicologizar tudo, né, achar que tudo é só psicológico, sempre vai ter um componente psicológico, né, até doenças físicas, entre aspas, nem colocar tudo na conta do remédio, né? Então é só uma alteração neuroquímica, vamos dar um remédio que vai resolver como quem faz uma intervenção cirúrgica no osso quebrado. Até porque a medicação também não resolve uma frustração no trabalho ou tudo isso, né? Então a gente precisa cuidar mesmo da vida como um todo. E a Daiane perguntou, fotofobia causa pânico? Falei, gente, ótima pergunta, eu também não sei. Tá? Fotofobia? Fotofobia, assim, fobia quer dizer medo, né? Fotofobia a gente usa mais esse termo para quadros de enxaqueca que pioram com a exposição da luz, né? Eu, pelo menos, nunca vi um paciente com medo de luz no sentido de, como assim, uma fobia social, que é medo de muita gente, de se expor, fobia de aranha, fobia de bicho, que a pessoa não consegue ficar perto do objeto temido, do objeto fóbico, né? Nunca vi, assim, nem li a respeito de medo de luz, né? Como se fosse um vampiro, assim, que tem que ficar no escuro, tá? Escondido. Mas, assim, não, fotofobia, assim, é que eu não sei ao certo o que ela quis dizer com fotofobia. Se é uma sensibilidade à luminosidade, se é uma piora de alguns sintomas físicos, como uma enxaqueca, uma migrânia por conta de luz. Mas, não, de maneira geral, a luz não causa sintomas de crise de pânico. Tá. E tratamentos com florais, o que você acha, Rafael? Camila, eu sou a favor de tudo que ajudar o paciente é válido, né? Existe um mundo à parte, né, da medicina integrativa, complementar e alternativa, que usam de ferramentas não tão tradicionais, né? Algumas têm bastante validação científica, outras nem tanto, né? Mas eu sou a favor do que ajudar a pessoa está valendo. Eu, particularmente, não tenho experiência com florais, nem prescrevendo, nem pessoalmente. Eu uso, assim, eu trabalho com uma linha de psiquiatria integrativa, então caminho pacientes para homeopatia, para acupuntura, eu uso suplementação com meus pacientes, ensino a meditar, uso aromaterapia, eu uso de várias ferramentas. Os florais, especificamente, eu não tenho prática, né? Tem seu valor, tá? Mas eu não costuma ser a primeira ferramenta que eu costumo utilizar. Mas, se a pessoa está usando, ela acha que está ajudando, então está valendo. Tá ótimo, né? É o que eu penso também. Tem muita gente que me pergunta. Eu sei de relatos de pessoas que usam e adoram, tem pessoas que não. Então, como é que faz? Experimenta, né?
ver como é que funciona para você. É, eu ansiosa falou que todo psiquiatra tinha que ser igual a você, que você é ótimo. Deixa eu perdi aqui o Na, começo do. a Eu Ansiosa é minha parceira. Quando eu fui tentar fazer um É. aplicativo, parecido com o seu, com algumas coisas diferentes, ela me deu uma super ajuda em relação a feedback. Valeu, Ansiosa, tamo junto. É, porque as crises de ansiedade ocorrem na maioria das vezes durante a noite. Essa é uma pergunta clássica. Não tem uma explicação lógica, tá? Até porque as crises de pânico, elas podem vir, podem aparecer tanto a partir de um gatilho muito claro, então tem pessoas que sabem, olha, toda vez que eu passo em tal lugar, me dá crise. Toda vez que eu brigo com alguém, me dá crise. Toda vez que eu estou com fome, me dá crise. E tem algumas pessoas que não têm um gatilho claro. Então, vem do nada, vem de noite, vem quando eu estou relaxado, inclusive, né? Estou de férias e tive a crise. É muito Uhum, comum que as pessoas tenham crise à noite. Né? Tem alguns estudos que falam que pode ter alguma alteração do sono REM, que é uma fase específica do sono, que a pessoa acordaria mais fácil, mas não tem uma explicação lógica. Até porque o pânico ele pode ter um gatilho, quer dizer, uma situação que vai favorecer o aparecimento da crise, como ele pode vir do nada. Então, já que ele pode vir do nada, ele pode vir em qualquer horário, tanto de dia quanto à noite. Mas é uma coisa muito comum. A uhum, pessoa acorda de noite, desesperada, com o coração acelerado, suando frio, achando que tá morrendo, e é no meio do sono. E acaba assustando muito, porque não faz muito sentido para a pessoa. Nossa, mas eu estava dormindo, né? Eu não estava estressada, tava não nem. tava dormindo. E curioso Uhum, isso, assim, de eu ter uma crise enquanto eu estou tranquilo. Até fui num evento em São Paulo, na USP, faz umas 2 semanas, só sobre ansiedade. E um professor lá da USP estava explicando que, paradoxalmente, é maior a probabilidade da pessoa ter uma crise de pânico enquanto ela está relaxada do que quando ela está nervosa. Por quê? Quando a pessoa está um pouco mais ansiosa, né, está no momento de tensão, ela espera que o corpo dela fique um pouco tenso. Então, olha, eu estou estressada porque, sei lá, eu briguei com alguém no trabalho. Então, olha, eu já estou meio tensa, já estou meio tensa. Então, o limiar dela, em relação à percepção corporal, do coração está um pouco mais acelerado, da respiração está um pouco mais ofegante, ela suporta mais. Já que eu estou estressada, acho que é normal eu estar um pouco desse jeito. Agora, uma uhum, pessoa que tem pânico, que está de férias, por exemplo, e de repente ela sente o mais leve sobressalto, seja uma batida cardíaca, uma extrasístole, algum desconforto corporal, e pessoas com pânico têm uma sensibilidade corporal maior, ela fica mais uhum. assustada. Opa, mas eu estou de férias, eu estou aqui na praia tomando o meu drink. Não era para eu sentir nada de estresse. Então, Não faz sentido, né? um pouquinho que sente, exatamente. Nossa, então já tem alguma coisa errada, vira aquela bola de neve. Então, paradoxalmente, quanto mais relaxado, maior a chance da pessoa ter a crise, se ela não souber essas coisas que a gente está falando aqui. Uhum. Tá, eu não sabia. Próxima vez você me convida para esse evento aí que eu vou também. Legal. Deve- É É, bom, mas só fala de é, remédio. Só fala de remédio e ah, TCC. Que são ferramentas excelentes quando bem indicadas, né? Mas tem um universo muito maior, mas é bom sim. aham. Tem a Daiane, ela fez uma pergunta que ela falou assim, que passa, ela faz tratamento com psicólogo e psiquiatra, eles falam que ela está conseguindo lidar com a ansiedade, mas tem pensamento que os colegas de trabalho falam mal dela e isso acaba gerando ansiedade. Daiane, posso responder? Claro, acho que é mais tua praia, inclusive. Tá, eu acredito que muitas vezes a gente fica meio assim preocupada se os outros estão falando mal da gente ou não, né? Mas é preciso verificar se eles, primeiro, se eles não estão falando de fato, né? Porque às vezes a gente pensa, porque eu sou muito preocupado com o que os outros estão pensando de mim, e geralmente, às vezes, as pessoas estão pensando mesmo. E você não está ficando doida. Mas independente se o outro está falando de você ou não está falando mal de você, é importante você começar a voltar. A sua atenção para você, o que você pensa de você. E assim você vai construindo cada vez mais a sua autoconfiança de que, independente do que o outro fale ou não de você, né, você está segura daquilo que você está fazendo. Porque não, mesmo que o outro esteja falando, isso é problema dele, não é seu. Né? Precisa aprender a diferenciar. Né? Se eu sei que eu estou segura daquilo que eu estou fazendo, então a opinião do outro não
deveria, né, me afetar dessa forma, mas continua com a sua terapia, tá bom? Continua fazendo tratamento, bonitinho. Vamos lá. Ligar, peraí, o pessoal acha que é frescura, pessoal, muita gente fala que é frescura. A Deusa tá perguntando sobre o desmame. De alguma, de Alguém já alguma conseguiu medicação fazer o específica? desmame? Não, não falou não. Você Não, quer... Deusa... se algum paciente meu já fez desmame? Ela quer saber? Não, ela perguntando, alguém já conseguiu fazer o desmame? Não sei se ela tá perguntando pro grupo. Ah, tá. Em relação ao desmame, né? Então, Deu... desmame é a retirada gradual de alguma medicação. Então, no tratamento dos quadros de ansiedade, tem duas classes principais de medicação, né? Como eu havia comentado. Tem os antidepressivos e os benzodiazepínicos, os calmantes, tarja preta. As medicações que costumam ser usadas por um tempo mais prolongado são os antidepressivos, né? Os calmantes benzodiazepínicos, idealmente, devem ser usados por pouco tempo. Os guidelines, né, o último que saiu canadense, passou de 2 meses usando, então precisa rever. Mas, infelizmente, tem muita gente usando diazepam, Rivotril da vida por anos e anos, né? Eu falo assim, o Rivotril, os calmantes, tarja preta, é igual antibiótico. Tem que ter dia para começar e dia para parar. Tem que ter um plano. Começou a prescrever, ficou tomando para sempre, está usando errado, né? Igual assim, um piloto de avião. Ninguém vai decolar um avião que se não souber aterrissar. Então, quem prescrever tem que saber tirar também. Senão não prescreve, encaminha para o profissional, normalmente o psiquiatra, que tem mais mão com essa medicação. Então, os calmantes devem ser usados por um tempo curto, né? 1 mês, 2 meses. Eventualmente, quando tem uma crise, no caso do pânico, né? Quando tem uma crise de pânico, pode usar de vez em nunca, tudo bem. Os antidepressivos, que são a fluoxetina, a sertralina, Oi? De vez em nunca. De vez em nunca. Que acabam sendo usados por mais tempo, por quanto tempo então devem ser usados? Os protocolos dizem que assim, uma vez que o paciente está melhor, seja um quadro de um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, uma fobia, um pânico, usar por pelo menos 1 ano. Então, estou bem, estou sem sintoma, estou melhor, usar pelo menos 1 ano. Se parar antes, tem um risco grande de piorar. Para tirar a medicação, depende muito da dose que a pessoa está. Então, doses maiores precisa de um tempo maior. Que outras medidas, além do remédio, a pessoa está implementando no tratamento dela, além do remédio. Porque uma coisa, a pessoa, assim, ó, então está com pânico, né? Aí começou a tomar sertralina. Melhorou horrores, ficou super bem. Isso acontece mesmo, não faz mais nada. Aí melhora, usa por 1 ano, doutor, eu quero parar. Mas assim, não fez uma psicoterapia, não está fazendo uma atividade física, não tem exercício de respiração. Tem uma chance maior de, se essa pessoa parar o remédio, mesmo se tirar devagar, de ela voltar com um quadro de pânico, do que uma outra pessoa que mudar os hábitos de vida, dormir melhor, comer melhor, fazer uma terapia, né? Mas assim, para tirar os antidepressivos, depende da dose, tá? Mas normalmente a gente faz assim, então a gente vai diminuindo a dose cada 4 dias, 1 semana, tá? Mas cada caso é um caso. Eu costumo fazer assim, então eu vou reduzindo a dose aos poucos e observo, olha, deixo 1 mês com uma dose X ou 2 meses, vejo muito como é que o paciente fica, quão confortável ele fica. Tem paciente que quer tirar logo, tem paciente que quer ficar mais um tempo, devagar, então às vezes fica com metade da dose por mais 3, 6 meses, aí depois diminui. Isso os antidepressivos. Os benzodiazepínicos, os calmantes, tarja preta, né, o Rivotril, o diazepam, a gente acaba diminuindo a dose bem devagarzinho, porque eles têm muito efeito de retirada, de abstinência. A pessoa que toma todo dia diazepam e de repente para, é uma tortura. Ela vai parar no pronto-socorro, porque é muito desconfortável. Então, assim, não é uma coisa simples de fazer, né, que posso orientar por aqui, mas a regra tem que ir reduzindo gradativamente e sempre com acompanhamento muito de perto. Porque tanto de uma medicação quanto a outra, antidepressivo, calmante, tende a ter efeito colateral importante se parar de repente. Eu acredito que parando de repente também, a pessoa entra num sofrimento de novo, né? Aquilo deve mexer profundamente com a autoconfiança dela, de falar, gente, eu vou precisar tomar, eu não vou conseguir melhorar nunca, então fazer esse acompanhamento é muito importante para fazer direitinho, né? Já que tá fazendo, faz direitinho, né, Rafael? É uma janela de oportunidade. É uma janela de oportunidade. Para tirar a medicação com toda a calma, né? Para não ter
sintomas desconfortáveis, porque é bem isso, a pessoa acha que não é que os sintomas não são por conta do remédio que foi retirado abruptamente, mas é o pânico que está voltando, é o quadro de ansiedade que está voltando, como se tivesse voltado a estaca zero, né? Então, Uhum. é uma janela de oportunidade, tirar a medicação, se for o caso, né? De maneira bem cuidadosa, para não ter sintomas novamente, para a pessoa justamente ter confiança, olha, eu consigo ficar bem sem o remédio. E ela perguntou se é possível, vários, a rodo, assim. A maioria, assim, que envolve outras coisas no tratamento, dá para ficar sem remédio sem problema nenhum. Uhum. E Já eu dando vejo spoiler isso, do final. mas eu vejo isso, às vezes eu pego, assim, eu tô atendendo a pessoa e tal, aí vai, fala, olha, procura um psiquiatra, eu acho que vai ser bom pra você, a pessoa procura, aí começa a tomar a medicação, passa ali um mês, fala, tô ótimo, vou parar a terapia. Aí eu já respeito a opção da pessoa, né, Uhum. mas fico esperando, passa uns 6 meses. Oi, Camila, vamos marcar uma sessão? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Mas é impressionante, realmente é uma melhora que eu falo, gente, que é isso, né? Outra pessoa, depois que encontra o remédio certinho, funciona bonitinho, eu fico assim, é outra pessoa mesmo. A Socorro está perguntando se ansiedade generalizada no transtorno afetivo bipolar, você trata primeiro o transtorno afetivo bipolar, como é que é a ordem? É isso, Socorro? Normal, é uma pergunta bem complexa, viu? Normalmente, sim, são diagnósticos excludentes. Pode acontecer da pessoa ter as duas coisas, mas uma pessoa que tem o transtorno bipolar, que diferente do que o pessoal fala, né, na rua, quem de manhã tá feliz, de tarde tá triste, ou quem muda Uhum. de rápido, não tem nada a ver com esse transtorno bipolar. Uma doença super grave, que é mais da família das esquizofrenias, né? A pessoa ela tende a ficar mais irritada, mais nervosa, mais ansiosa. Então precisa primeiro ver se essa ansiedade que ela está tendo, os sintomas de ansiedade, físicos inclusive, são do transtorno bipolar ou se são do transtorno do TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Se os dois transtornos existirem concomitantemente, primeiro a gente vai tratar o transtorno bipolar. Primeiro porque ele tende a ser muito mais grave, mais incapacitante. E segundo, porque as medicações para tratar a TAG, que são os antidepressivos, elas podem fazer uma coisa em quem tem o transtorno bipolar chamada virada maníaca, que a pessoa ela é bipolar, ela toma um antidepressivo e ela abre um quadro de mania. Mania, não mania de Uhum. limpeza, uma mania no sentido de ficar muito eufórica, de não dormir, de ficar muito irritada, com o pensamento muito acelerado, que é uma coisa muito grave que pode acontecer no transtorno bipolar. E as medicações, enquanto as medicações para o transtorno bipolar, que são os estabilizadores de humor, como o lítio, o ácido valproico, a lurazidona, a lamotrigina, elas regulam o humor, assim, tanto para cima quanto para baixo. Enquanto os antidepressivos eles regulam o humor, jogar ele um pouco mais para cima, os estabilizadores de humor eles baixam um pouco o humor se estiver muito exaltado, muito irritado, e eles melhoram também se tiver com muita ansiedade, com depressão. Então eles dão uma normalizada, eles servem para as duas coisas mais ou menos. Não é indicado tomar um estabilizador de humor para um quadro de ansiedade, mas eles acabam agindo também nessa parte. Uhum. Tá vendo, gente? A gente aprende. A Sueli perguntando se tem a possibilidade de ansiedade estar ligada a um quadro clínico. Exemplo, vômito, enjoo, dor muscular. Deixa eu... Com É. certeza absoluta. Então, assim, inclusive, assim, um paciente só deve receber um diagnóstico de algum quadro de ansiedade, fobia, TAG, pânico, depois de ter feito, no mínimo, alguns exames de sangue, porque tem muita coisa, mas muita coisa, que pode causar, pode imitar um transtorno de ansiedade. O mais clássico é um hipertiroidismo, né, que a gente tem uma glândula aqui, a tiroide, que ela é responsável pelo metabolismo. Então, às vezes, ela fica trabalhando demais e a pessoa fica com os olhos bugalhados, fica muito ansiosa, fica sudoreica, fica suando, não dorme direito, perde peso, pode ter crise de ansiedade. Aí o sujeito vai lá, pá, ansiedade. Aí faz terapia, não melhora, toma antidepressivo, não melhora. Se fizesse exame de sangue, identificaria e trataria, seria uma causa reversível, né? Até assim, eu tive uma Uhum. vez uma colega psiquiatra, começou a ficar muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa. Ela fazia análise 2 vezes por semana, super profissional, né? E ficava lá, ela virava para a analista dela,
Doutora, eu falo tudo que a senhora quiser, das minhas angústias, dos meus relacionamentos, mas me ajuda, mas não estou melhorando. Aí ela mesma pediu um exame para ela, né, e viu que estava com hipertireoidismo. Tratou, melhorou, continuou na terapia, na análise, Uhum. mas num outro cenário, né? Então, sim, tem muito distúrbios hidroeletrolíticos, assim, magnésio baixo, quadros de anemia, tumores. Tem um tumor que chama feocromocitoma, que é um tumor que é super raro, mas pode dar nas suprarrenais, na suprarrenal, que é uma glândula que a gente tem, que a pessoa fica liberando alguns hormônios de repente e tem crise do nada, de ansiedade, e é um tumor, né? Então, sim, tem muitos problemas clínicos, físicos, que podem imitar quadros de ansiedade que precisam ser descartados antes da pessoa receber um diagnóstico. Por mais que tenha focinho de porco, orelha de porco, rabinho de porco, que é algum quadro de ansiedade, precisa investigar sim. Rafael, eu já estou imaginando a metade dos ansiosos aqui saindo da live, indo lá procurar o tumor que você falou, porque ai, é mal de ansioso procurar. Pega o Dr. Google, aí o Dr. Google vai mostrar lá. Pode ser coceira, irritação, câncer. Falar, é isso que eu tenho, né? Então, porque. Eu acho muito engraçado isso. Não é engraçado, É, não, né? Mas é um funcionamento. é, informação na internet é uma faca de dois gumes, né? É uma tortura o que as pessoas com ansiedade fazem consigo mesmo e com as outras, né? Em grupos. Eu já participei de alguns grupos, né? E mesmo procurando Uhum, informação na internet, porque acontece muito assim, olha, eu estou sentindo tal coisa. O que pode ser? E qualquer sintoma em quadro de ansiedade pode ser tudo, né? Uma falta de ar uhum, pode ser só uma falta de ar por conta de uma crise de ansiedade, só entre aspas, né? Como pode ser um monte de doença. Então, quando alguém fala, olha, eu senti tal coisa, aí vem falar, olha, eu vi que pode ser um infarto, pode ser uma angina, pode ser uma embolia pulmonar, e fica colocando lenha da fogueira, sim, é uma autotortura, né? E que os pacientes devem evitar grupos que tenham esse tipo de comunicação. É super benéfico interagir com outras pessoas com o mesmo problema, se aprende muito, outras estratégias, tem a questão da empatia, de sentir que não está sozinho, faz toda a diferença no mundo. Mas pode tanto uhum, ajudar muito como ser uma verdadeira desgraça. Eu estudei muito esse tema de qualidade de informação em saúde mental na internet no meu TCC, na residência. Eu estudei especificamente ansiedade. Então, eu analisei a qualidade dos sites, de muitos sites, que falam sobre ansiedade. E a grande maioria ou está vendendo alguma coisa, ou não é médico, não é psicólogo, não é profissional da saúde, né? Ou tem uhum, algum outro viés de interesse. A minoria, eu não vou lembrar o percentual agora, que faz tem uns 3 anos que eu fiz esse trabalho. A maioria não era de profissionais de saúde, não tinham fontes confiáveis. Resumindo, era porcaria, era ruim. Então, quando você digita lá uhum, no Google, dor no peito, ansiedade, a maioria das informações que aparece é para te vender alguma coisa ou é de algum profissional que não é da área da saúde. Então, apesar da internet, é fantástico, acesso à informação, mas muitas vezes, ainda mais para o perfil assim, de pacientes que a gente cuida, né, acaba fazendo mais mal do que bem. Por isso que é tão importante, eu falo assim para os meus pacientes, você escolher alguns tutores. Né? Então, não precisa ser necessariamente o seu médico. Se você gosta de um médico que é lá dos Estados Unidos, você gosta dele, ou do outro estado, você segue ele, vê o que ele está falando, alguém que filtra as informações e vai te entregar mastigado. Um pouco como a gente está fazendo aqui agora, né? Não pegar a informação de uhum, qualquer lugar, senão pode piorar muito o quadro. uhum. Então tá, viu, gente? Combinado. Ninguém vai olhando o Dr. Google daqui a pouco. E você falou, eu lembrei também grupos no Facebook. Eu lembro que uma vez eu entrei em vários grupos para entender, né, também o que as Uhum. pessoas estavam, como estava funcionando, e me pediam muito um grupo no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, um grupo. E eu fiquei pensando, eu tirei como base esses grupos do Facebook, que eu vejo muito a valorização da doença, pessoas ali trocando remédio, né? Toma isso, faz aquilo, e tira, põe, aumenta a dosagem. Eu falei, gente, não, eu não vou participar disso. Relutei muito até criar um grupo, criei, e aí a gente tem umas regras lá que funciona bem diferente, assim, é muito mais compartilhado que dessa valorização enfim, a pessoa que sofre com ansiedade já preocupa demais, já tem muito Uhum. medo das coisas, e aí quando vem uma pessoa e compartilha o seu sofrimento, geralmente o ansioso, ele pega o sofrimento para ele, começa a sofrer junto, então acaba que não acho que seja positivo isso.
É, Não é por mas mal, né? interessante seu Óbvio, TCC. não é por mal, mas atrapalha, né? Atrapalha e acaba piorando a ansiedade. Acho que uma comunidade assim, de ansiosos, sem uma moderação muito clara, né? De um Uhum, profissional, idealmente, eu acho que tende a fazer mais mal do que bem, né? Ajuda também, claro, mas uma moderação acho que é essencial. Eu tenho um programa também online de psicoeducação para pacientes com pânico, com ansiedade, e tem essa moderação também. E as trocas são muito ricas, mas com essa moderação, né? De trocar assim, o que deu uhum. certo, as conquistas, as estratégias, dúvidas, né? Mas isso, assim, é uma armadilha sem tamanho. Olha, eu sinto tal coisa. É normal? Essa acho que é o tipo de pergunta que eu mais recebo. Doutor, eu sinto tal coisa. É normal? Pode ser normal, pode não ser normal. Isso para qualquer sintoma. Ah, uma dor de cabeça, falta de ar, dor no peito, dor na unha. Tudo que o ansioso pode sentir pode ter uma causa física por detrás. E por isso que, se alguém falar para vocês sem te avaliar, olha, é normal, não tem como saber, tá? Nem Uhum. falar que é normal, nem falar que é normal. Precisa pelo menos uma vez passar numa avaliação presencial para pôr a mão, para examinar, psiquiatra é médico, né? Então, peça exame, tem balança aqui no consultório, tem estetoscópio, tem que escutar, tem que ver pressão, né? Tem que pesar. Não dá para saber sem ver. Uhum. E, Rafael, antes de eu voltar para a pergunta aqui, você falou a respeito das. é, eu sempre fico me questionando, assim, às vezes se eu mandar para pedir, falar, indicar o paciente para procurar um médico, eu sempre falo, né? Procura para ver se não tem alguma causa física e tal e tal e tal. Tem algum especialista, assim, que eu indico? Ou além, porque o psiquiatra eu indico mesmo, mas assim, além do psiquiatra, eu falo, vai, sei lá, clínico geral, vai no endócrino. Bem geral mesmo, assim, porque eu não tenho, não, sei lá, acho que de acordo com tais sintomas eu indicaria para tal lugar, mas eu não tenho esses tais Uhum. sintomas, entendeu? Essa é uma pergunta mais para mim mesmo, Você está Camila, pensando. psicóloga. Não, mas tá valendo, a troca é mútua. Você está pensando em algum sintoma específico ou de maneira geral, pacientes ansiosos? De maneira geral, Então, não o pensei em ideal, específico. Camila, é encaminhar de fato para um psiquiatra, né? Que é um profissional médico, então a gente fazer psiquiatria, a gente aprende a fazer parto, a Uhum, dar ponto, pequenas cirurgias, tratar várias comorbidades, né? Depois a gente vai uhum. perdendo um pouco a mão, mas a gente tem uma visão clínica geral. E justamente o E aí papel do ele encaminha. psiquiatra é papel do psiquiatra é suspeitar se tem uma coisa diferente. Então, é, Uhum, olha, chegou esse paciente, parece um quadro de pânico, mas ele está com uma alteração na escuta cardiopulmonar. Aí eu peço um eco, olha, acho melhor você passar com um cardio para avaliar essa parte. Aí uma vez eu peguei um paciente que tinha muita tontura, tontura, tontura. Aí vale a pena, mesmo passando com um psiquiatra, aí talvez o psiquiatra encaminha para o otorrino. Mas essa triagem que você está perguntando, idealmente é um uhum. médico psiquiatra, clinicamente bem formado, que vai fazer, tá? Mas o Ah, que curioso é ótimo, que, então eu tô é que fazendo normalmente certo. o psiquiatra não precisa fazer isso, sabe por quê? Porque o psiquiatra não é o primeiro médico que os pacientes ansiosos procuram. Eles vão Ah, primeiro, então, sim, se ainda mais dá com uma dor no TAG, né? Já. peito, se dá uma dor no peito, eles vão no cardio. Nossa, os cardios me caminham um monte aqui, a rodo. Se está com Uhum, tontura, vai no torrino. Se está com falta de ar, vai no pneumo. Se está com dor de cabeça, vai no neuro. Então, na grande maioria das vezes, né, comigo, com os colegas, os pacientes já chegam no psiquiatra como o último médico. Doutor, eu já fiz eco, já fiz eletro, já passei no cardio, já fiz um monte. Falaram que é só, só ansiedade. Né? Então, o caminho tradicional costuma ser que os pacientes já passam por algum especialista, que eles acham que deve uhum. passar, emergência, né? Que paciente com pânico que nunca foi no pronto-socorro, achando que estava tendo um ataque do coração, foi lá, fez elétrico, leu enzima e estava normal, né? Entre aspas. Então a regra costuma ser o caminho inverso, mas o profissional que deve fazer essa triagem é um psiquiatra clínico. Tá, bom saber, então. Todo ataque de pânico tem dor no peito? Nossa, tem muita pergunta, Rafael. A gente tem 11 minutos. Né? A gente faz outra depois. Não necessariamente, Tá. tá? O ataque de pânico, então, tem o síndrome do pânico, né? Tem uma lista de alguns sintomas, são 13, que para ter a considerar um ataque, precisa ter 4 ou 5, se eu não me engano. Muita matemática, né? Mas é mais ou menos. Mas não necessariamente tem que ter dor no peito. É comum ter dor no peito, porque uma das coisas principais que acontece no ataque de pânico
é a pessoa respirar errado. Ela respira de uma maneira que a gente chama de hiperventilar, que é respirar igual o cachorro. A gente respira alto aqui com tórax, curto e rápido. Então, quando a pessoa fica respirando assim, ela acaba forçando a musculatura que não está preparada para trabalhar tanto. Então, ela usa muito a musculatura torácica e a musculatura intercostal. É como se ela tivesse feito um supino, um exercício, e nunca tivesse feito. Vai doer o músculo, né? Então, é comum que num ataque de pânico as pessoas respirem errado hiperventilando. Hiperventilar pode doer a musculatura torácica. Então, é comum, mas não é necessário para ter um ataque de pânico. Uhum. Tá. É... Qual a... Nossa Senhora. Transtorno de separação. Eles estão... A Mirinha falou, o Rafael falou de transtorno de separação. O que é isso? Essa aqui do Pimentel, o nosso tempo está acabando. O Pimentel está perguntando, muita gente já perguntou isso também. São duas, que eu acho que três, né? Eu não posso encerrar sem perguntar. Então, eu estou vendo que tem muita pergunta aqui, então eu vou pular essas três, para essas três. A libido e medicação. A medicação escitalopram e frontal engordam. Então, vamos ficar na sertralina e libido. Como é que fica? Escitalopram, né? Você falou? Não, o Pimentel perguntou sobre libido e sertralina. Mas sertralina. Perguntaram antes sobre escitalopram se engorda. Tá. Eu vou ser mais enxuto, que eu gosto de dar uma devagar, depois eu volto. Então, a sertralina e os antidepressivos todos, de maneira geral, que são serotoninérgicos, quer dizer, que mexem com o neurotransmissor, uma molécula que tem na nossa cabeça chamada serotonina, eles atrapalham a libido, tá? A serotonina ela é boa, ela é importante porque ela regula o humor, mas se ela fica muito alta, ela pode atrapalhar a libido, tá? Então, de maneira geral, todos os antidepressivos, não só a sertralina, mas o escitalopram, fluoxetina, fluoxamina, alguns mais, outros menos, eles têm o potencial de prejudicar a libido. A pessoa que faz a pergunta, eu convido para ir lá no meu YouTube depois, do Rafael Gomes, psiquiatra. Eu fiz uma live só explicando isso. Tem 1 hora eu falando isso daí, de antidepressivos e alteração da libido. Tá bem aprofundado, dá uma olhadinha lá depois. Mas, sim, influencia bastante. As únicas medicações para ansiedade, para depressão que não atrapalham são a mirtazapina, né, a bupropiona, que pode inclusive ser um antídoto quando a pessoa está usando um antidepressivo que causa esse efeito colateral, e o Donarém, né, que é a trazodona, que também não costuma causar muito efeito colateral nesse sentido. Todo o resto tem o potencial, sim, de atrapalhar a libido. E a questão do ganho de peso. Do alprazolam, que é um benzodiazepínico, não costuma causar ganho de peso, tem um monte de efeito colateral, um monte, mas esse não tem, tá? Nem o diazepam, nem o alprazolam, nem o rivotril, nem o bromazepam. E o escitalopram, ele pode sim ter um ganho de peso. De maneira geral, os antidepressivos todos, eles também promovem um ganho de peso. Porque eles aumentam o apetite, eles dão fome, porque eles se ligam num receptor chamado antistamínico, igual aquele dos antialérgicos que a gente toma, dá fome, e altera um pouco o metabolismo. Então a pessoa fica com o metabolismo um pouco mais lentificado. Para a pessoa que fez essa pergunta, eu fiz uma outra live também, tem no meu YouTube, falando só sobre como os antidepressivos promovem o ganho de peso. Então, se quiser dar uma olhadinha lá, que está bem aprofundado também. 1 hora eu falando desse tema. Eu vou achar essas lives e vou enviar por e-mail para todo mundo. Eu acho que essas perguntas aparecem muito. Como é que funciona a medicação na gravidez? Tem algum que a pessoa vai precisar trocar? Ou como é que funciona? Esse tema é fantástico e é muito, muito complexo porque está sempre atualizando. A grande questão é o seguinte, colocar na balança, né? Nenhuma medicação é totalmente isenta de risco. Até a água, se a gestante tomar água demais, ela vai ter algum malefício. Então é sempre colocar na balança. As doenças psíquicas, na gravidez, elas têm um impacto muito grande, né? Tanto na vida da mãe, da gestante, como da criança. Tá? Então é sempre colocar na balança o custo-benefício. De maneira geral, os antidepressivos são medicações seguras de serem usadas na gestação. A paroxetina que não costuma ser muito indicada, porque ela oferece um risco maior de malformação cardíaca. Mas no aleitamento, ela é uma medicação que pode ser usada. É sempre uma escolha individualizada
tá? Mas a mensagem só que eu queria passar, já que a gente está finalizando, é que sempre colocar na balança custo-benefício, tá? Até porque existem outras estratégias que não remédio. Mas se o profissional, o psiquiatra, o obstetra, junto com o paciente, achar que tem um benefício, os quadros de ansiedade, pode ser usada com acompanhamento, sempre a dose mínima necessária para ter um efeito. E tem que estar muito claro qual que é o benefício que a paciente está tendo, tá? Mas existe um mito, olha, que não pode de jeito nenhum tomar antidepressivo. E isso é um mito. Uhum. Pode ser usado sim, com certo grau de segurança, tá? Mas sempre individualizando. Uhum. E tirar também sem a força, né? Porque a pessoa não se sente, não quer tomar, acaba sendo uma violência também, né? Às vezes ela não tem condição para ficar sem a medicação naquele momento da gravidez, que já é um momento muito, que gera muita ansiedade, muito expectativa do que vai acontecer, inseguranças, e às vezes ficar sem, pode trazer sofrimento para aquela pessoa. E eu tenho mais uma aqui. Essa aqui é da minha mãe, que ela falou assim, se você não perguntar, você apanha. Ela falou assim, porque ela disse que sempre foi uma pessoa muito ligada, e depois de uma situação de um estresse muito forte, uma fase estressante muito forte, ela nunca mais conseguiu desligar, mesmo com ansiolítico e antidepressivo, que ela toma assim há 20 anos já. Mas não faz terapia, viu, mãe? Casa de ferreiro, né? É caso que não Espeta de faz pau. terapia, não faz atividade física. Então, é uma pergunta consulta, né? Mas é uma pergunta muito complexa. Até que ponto um evento traumático no passado pode desencadear um quadro de ansiedade que se perpetua? Mais ou menos isso? Uhum. De É. maneira geral, assim, os quadros de ansiedade, é comum, é possível que tenha ocorrido eventos traumáticos, experiências desagradáveis, né? Mas, como a gente conversou no começo da live, nós somos seres muito complexos. E Uhum. dificilmente a gente colocar para qualquer doença psíquica um fator único. Então, olha, eu desenvolvi o pânico porque quando eu era pequeno minha mãe deixou cair de cabeça no chão. Eu tenho depressão porque meu esposo me largou, porque eu fui assaltada, né? Claro que tem eventos na vida que têm um peso maior, tem um peso significativo, tá? Mas não dá para a gente fazer essa relação causa e efeito. Eu tive um quadro e depois por isso eu tive outro. Claro que pode Uhum. desencadear. Umas semanas eu atendi uma paciente que ela foi assaltada, muitos anos, mais de 10 anos, foi assaltada, e o bandido era do bairro, ficava lá por perto, e ela começou a deixar de sair de casa, ficou com muito medo, muito medo. Parece que fez um transtorno de estresse pós-traumático, né, que é um tipo Uhum. de doença de depressão, e o cara foi preso, né, não estava mais no bairro, mas ela continuou com esse medo de sair. Esse medo foi intensificando, 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 virou uma agorafobia, né, que é o medo de ter medo, o medo de passar mal e não conseguir pedir ajuda, se isola, né? Então, a partir de um evento muito claro, desencadeante, virou uma bola de neve e ela desenvolveu um transtorno psiquiátrico atrás do outro. Então, eventos Uhum. estressantes podem ser impactantes, mas nós somos seres muito complexos e tem muita coisa que pode influenciar, né? Mas para Uhum. responder especificamente para tua mãe, não tem jeito. Precisa passar uma consulta e entender quem ela é, de onde ela veio, para onde ela vai, como é que ela come, como é que ela dorme. Isso mesmo, Rafael, dá bronca. Não ponha Ai, tô palavras na minha brincando. boca. A bronca é sua. Não, então, ai, tá bom. Eu vou dar bronca nela pessoalmente. Não, mas eu acho interessante isso, assim, como existem, como você falou do caso da sua paciente, né? Existem coisas que a gente pode fazer para evitar que um vai puxando o outro, né? Às vezes eu fico com aquele medo muito profundo, muito intenso, que aí, como você falou, foi desencadeando uma agorafobia, e aí depois não cuido, ou então não. Enfim, tem coisas que eu posso fazer para amenizar. A gente vê casos, por exemplo, de outras pessoas que sofrem um transtorno de estresse pós-traumático, sofrem muito durante um bom tempo, ficam revivendo aquela situação traumática, mas que conseguem dar um outro significado e um outro rumo para a sua vida. Rafael, falta 1 minuto. Eu agradeço muito a sua presença. Eu acho que estou muito feliz de você estar aqui, porque eu realmente admiro bastante o seu trabalho. E eu acho que esclareceu muita coisa para muita gente. Eu agradeço muito. Tem muitas perguntas, mas não vai dar tempo. Ah, Não obrigado, deu eu que tempo. agradeço o convite. É sempre um prazer
contra outra colega da saúde mental que também está nessa missão de divulgar o conhecimento em saúde mental, informar as pessoas. De forma alguma, esse nosso papo aqui, essas orientações, substituem uma consulta médica, né? Mas acho que muito pelo contrário. Eu recebo muito feedback de pessoas que, a partir de coisas que eu falo, que me escutam, procuram ajuda médica. Então, fico disponível para outras vezes, se quiser conversar também, a gente vai combinando, já que tantas perguntas não foram respondidas hoje, né? Tem 5 segundos restantes, Rafael. Obrigada, gente. Fica com Deus.